Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado rápido para você. Não assine a Brasil Paralelo hoje, pois na próxima segunda-feira vai começar a Black Friday antecipada da BP. E quem assina antes, paga menos. Então clique aqui no link, se cadastre para reservar o maior desconto. Até breve. E uma coisa que me ocorre, quando eu era criança, né, tava lá no colégio e tinha toda aquela formação do colégio, tinha um mapa Cuba, Estados Unidos, falava que Cuba era pobre por causa dos Estados Unidos e tal, aquela velha formação de escola que se recebe no Brasil. E aí lá pelas tantas a professora falou, olha, o cinema, ele é uma ferramenta de poder americano, foi assim que ele foi criado e tal, e aí tem a velha imagem da Carmen Miranda, normalmente eles mostram aquele desenho da Disney, eu saludo amigos, né, e aí mostram, eles queriam cooptar. Então eu já começo perguntando para vocês, o cinema foi usado como uma ferramenta dos americanos cooptarem os brasileiros, uma grande aliança capitalista global? Me parece que o cinema, na verdade, na sua essência, ele não é necessariamente uma ferramenta política, né? É uma forma de expressão, é uma linguagem, digamos assim, e ela não tem uma moral pré-estabelecida. Só que desde o começo do uso dessa linguagem, me parece que também houve um despertar muito natural dos cineastas de que mensagens poderiam ser transmitidas, né? Isso já desde o governo Woodrow Wilson, que teve o caso emblemático do nascimento de uma nação. Birth of a Nation, nós falamos ontem, né, Guilherme? Exatamente. Esse é um caso muito emblemático, porque esse filme foi exibido dentro da Casa Branca, né? Aplaudido de pé pelo presidente, né, norte-americano. Isso é muito curioso. E o mesmo governo Woodrow Wilson, que teve envolvimento direto com o Birth of a Nation, logo no início do século XX, ele também precisou usar um pouco do cinema e das máquinas de influência, da opinião pública, para conseguir envolver os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né? Eles criaram, se não me engano, o Committee on Public Information, ali mais ou menos no ano de 1917. Foi basicamente um comitê liderado pelo George Creel, um Joseph Green de uns anos atrás, lá que enquanto Joseph Green trabalhou na época do Código Reis, o George Creel trabalhou na época do comitê, do Wilson, e eles precisavam do envolvimento dos estúdios, né? Os estúdios estavam se formando, a indústria estava se formando, a gente já tinha a MGM funcionando, a Universal funcionando, a Warner Brothers também. Então, de certa forma, o nascimento do cinema, enquanto linguagem, ele já começa a envolver a política também, mas de uma forma assim, mais estratégica, parece que mais pontual, um pouco mais planejada, né? Não é essa coisa tão aberta quanto hoje em dia. O Woodrow Wilson que era democrata, né? E esse filme Nascimento da Nação é explicitamente racista. É engraçado essa associação, acho que as pessoas não associam isso de imediato, né? Porque existe uma narrativa muito forte hoje de que os racistas são os republicanos, Por quê? Porque nazista, fascista, taxista, é só, né? Não voltam na história, na própria Guerra Civil, até nos anos antes, né, da Guerra Civil, como os republicanos radicais ali, né, saíram até do próprio grupo dos federalistas. Eles eram radicais no sentido abolicionistas, né? Eles eram abolicionistas porque muitos conservadores, muitos no norte queriam libertar os escravos, mandando os escravos de volta para outros lugares, né? Que achavam que eles não iam se acostumar e se entrelaçar ali nas culturas norte-americanas, e os abolicionistas radicais, como Abraham Lincoln, disse, não, eles vão ficar aqui, a gente vai, né, libertar. Obviamente, houve outras vertentes para a Guerra Civil, vertentes econômicas também, né? No Sul, a gente não pode simplesmente reduzir a Guerra Civil apenas à escravidão, mas dentro desse contexto, as pessoas não visitam isso e jogam essa falácia de que os nortistas, os republicanos, são os racistas. Aí a gente atravessa a Guerra Civil, e vários filmes aí a gente pode citar também na Guerra Civil, e que eu acho que dentro desse contexto, esses filmes ajudaram a outras pessoas fora dos Estados Unidos a entender o que foi a Guerra Civil. Entendi, os do Sul eram democratas, os do Norte republicanos. Então, quem passa por esses filmes da Guerra Civil entende um pouco a vertente principal aí da Guerra Civil. Mas aí vem Birth of a Nation, né? E logo após a Guerra Civil, quando eles reestabelecem a União e devolvem o poder federativo, digamos assim, aos estados, os estados começam a passar uma série de legislações racistas, né? A gente vê aí anos, né, décadas, onde os negros foram segregados de uma maneira absurda. E o Birth of a Nation veio numa época de reacender, reavivar a KKK,
E logo depois do Birth of a Nation, alguns anos após, a KKK tinha dado uma caída. O Birth of a Nation veio logo após esse filme, aplaudido pelo Woodrow Wilson. Alguns anos após, a KKK teve mais de 4 milhões de novos adeptos. Para você ver como um filme ele tem esse poder assim, de reavivar até o mal, né? De reviver o mal, de tirar o mal de onde ele devia estar enterrado. Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Antecipada? Mas o que é isso? Vai ser uma semana repleta de promoções. Do dia 22 de novembro até o dia 26. E antecipada porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Aproveite o melhor do nosso conteúdo e entre agora mesmo para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve.